Faz 1 ano e meio que eu comecei no triatlon e depois de ter emagrecido mais de 35 quilos, eu finalmente realizei um objetivo que eu queria muito, que eu tinha feito já há 1 ano atrás, que era terminar um Ironman 70.3, ou também conhecido como meio Ironman, né? São 1.9 km de natação, 90 km pedalando e 21 km correndo, uma meia maratona. E já dando spoiler aqui, eu tinha uma estratégia muito clara para fazer a prova. Muita coisa deu errado. Eu tive de me virar bastante durante a prova, tive que me virar no meio do caminho para consertar, mas no fim talvez tenha dado tudo certo. Vamos ver. Eu quero que você fique até o final do vídeo porque ele tá muito legal, tô dando várias dicas, principalmente se você pretende fazer a prova ou fazer o primeiro 70.3 para não errar como eu errei e quem sabe bater seu objetivo. Então, bora pro vídeo. Então vamos começar com pré-prova, né? Treinei aí por mais ou menos 3, 4 meses especificamente para essa prova para chegar, tá tudo pronto, né? E performar bem. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre a preparação da prova, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, se fiz simulado, enfim, qual que foi a minha preparação. Então se você quer saber sobre esse vídeo, já se inscreve no canal para não perder ele e deixa ligado as notificações. E eu cheguei em São Paulo na sexta-feira, né? A prova seria no domingo e fiquei em Osasco. Então aí fica uma primeira dica para quem quer fazer a prova. A prova é feita na USP e Osasco é bem próximo da USP, com a vantagem de que os preços dos hotéis são bem mais baratos lá. Eu paguei menos da metade do que pagaria em um hotel em São Paulo. Só para você ter uma ideia, foram R$ 250 mais ou menos 3 diárias no hotel que eu fiquei ali. E foi tudo bem tranquilo, né? A Expo era perto, ficava 15 minutos do hotel, o hotel também era bem tranquilo. Eu descansei bastante nos dias que antecederam a prova e na sexta-feira eu fui retirar o kit. A prova ela acontece no domingo, mas nos 2 dias anteriores você pode retirar o kit. Eu decidi retirar na sexta-feira e no sábado fazer o check-in da bike. E, enfim, fui lá na feira, conheci bastante, peguei todos os brindes e tal. E no sábado deixei a bike lá tudo certinho. E uma coisa que eu fiz muito legal na bike foi escrever as parciais que eu estava pretendendo fazer, que era 2 horas e 30 na bike. Então deixei anotadinho na garrafa quanto que eu teria de fazer cada trecho na bike. Não deu muito certo, vou falar por quê, mas eu deixei anotado e vou fazer isso para as próximas provas, porque assim fica muito mais fácil de você visualizar se você tá dentro do tempo que você quer fazer ou não tá. E vou ser bastante sincero, eu tava muito nervoso no sábado que antecedia a prova, depois de ter deixado a bike. E eu fiquei tentando entender por que eu tava nervoso. Não é a primeira prova que eu faço, eu já fiz vários outros triatlons, eu tava bem preparado, eu não tinha nenhuma pressão em fazer tempo, já que era a minha primeira prova de meio Ironman. E eu entendi que eu tava nervoso porque tinham muitos detalhes em relação à transição, muitos detalhes em relação ao equipamento e que tinha que estar tudo certinho para eu poder performar bem. E sendo bem sincero, foi uma das coisas que eu errei bastante no domingo. E no dia da prova, eu acordei cedinho, né? 3h50 da manhã. Logo depois percebi que não era tão cedo assim, eu já vou te falar o porquê. E aí eu fui lá para a USP, dava mais ou menos 15 minutos de carro. Tinha bastante gente, estava bastante lotado, estava difícil de estacionar, então fica a dica aí, se você for fazer essa prova, tente chegar antes para não ter perrengue para estacionar. Sorte assim, achei um lugar bom, próximo à largada, próximo à transição, para levar as coisas da transição, porque como eu disse, o bike check-in acontece no dia anterior, mas você não deixa tênis, não deixa sapatilha, não deixa capacete, não deixa nada, você unicamente deixa a bike. Então no domingo, de manhã, de madrugada ainda, eu tinha que deixar todas as minhas coisas. E tinha muita coisa, né? Eu já tinha deixado tudo preparado antes, mas deu errado. O que aconteceu? Tava bastante escuro, eu cheguei, era mais ou menos 4h30 da manhã, e normalmente com meia hora eu consigo montar minha transição de forma bem tranquila. Nos triatlons olímpicos que eu faço, meia hora aí dá e sobra tempo para montar a transição. Mas ali não foi suficiente não. Como o espaço era bem apertado, tinha muita gente, tinha a pressão de que a largada era longe do espaço de transição, o tempo que eu realmente tinha para montar a transição foi mais ou menos de uns 15 minutos. E eu não conseguia achar nada dentro da minha mala. Tinha colocado tênis, tinha colocado meia, viseira, enfim. Não consegui achar muita coisa, não achei a meia que eu queria correr a corrida com ela. Sorte que eu tinha levado uma meia de reserva caso isso acontecesse, e esqueci de colocar água dentro do compartimento de água, dentro da garrafa de água da minha bike, e enfim, não foi o ideal, mas acontece. Eu percebi que eu não tinha colocado água depois que eu saí da transição, até falei pra minha esposa, Júlia, falei, pô, não coloquei a água.
vou ter que pegar água nos poços. E tudo bem, fazia parte, não ia ser uma grande alteração na nutrição, porque ali é bem fácil de pegar água, não ia levar tanto tempo assim, não aumentar tanto tempo na bike. Mas era algo que ia ter que mudar da minha estratégia. E assim, a galera tava voltando uma pressão, era 5h45 mais ou menos, já tava lá, bora ir pra largada, daqui a pouco vai largar, daqui a pouco vai largar. E eu nervoso, não achando as coisas, enfim. Deixei como tava e fui pra natação. O dia tava frio, tava bem frio, tava mais ou menos 13 graus. Eu não senti tanto frio, sendo bem sincero, é uma temperatura que eu tô bastante acostumado a treinar, mas eu vi que teve bastante gente que sofreu realmente com essa temperatura, tanto que algumas pessoas nem largaram na natação, pelo que eu andei sabendo. Então, se você sente bastante frio, se você sofre bastante com isso, se você é do Nordeste, como tinha bastante gente, fique preparado para isso, leve bastante roupa, principalmente para bike. Teve gente que sofreu na bike por conta do frio. E logo coloquei minha roupa de borracha, coloquei meu óculos e foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. Quando a gente viu já estava largando, quando vi já estavam chamando a baia, né? Então a natação ela foi dividida em zonas, ou seja, tinha uma baia para quem ia nadar em menos de 30 minutos, uma para quem fosse nadar de 31 a 35 e outra mais de 35, mais de 40, enfim. Eu fiquei na segunda baia, que era de 31 a 35 e tinha bastante gente. E ela funciona no sistema Rolling Start. O que é isso? Entram 8 atletas de cada vez, ou seja, você desce uma rampa e aí vai ter uma parada ali, vão ter alguns voluntários que vão segurar você até tocar um sinal para você entrar na água. Então, ou seja, entram 8, 10 pessoas de uma vez e a cada 8 segundos vão entrando mais pessoas. Isso é bastante legal, principalmente para quem não está muito acostumado a nadar, para quem já se desespera um pouco mais. Por quê? Porque você não vai entrar com uma galera, não vai ser aquele empurra, aquele monte de etapa. E vou ser bem sincero, mesmo sendo assim, rolou um pouco de aperto, rolou um pouco de empurra ali no começo, e até a primeira boia ali, bastante gente estava nadando próximo a mim, você acaba levando uns tapas, mas assim, nada demais, não é algo que você precisa ficar preocupado. E no começo da natação estava me acostumando, estava tentando entender o pace, estava tentando entender como ia nadar, e isso foi até mais ou menos a segunda, terceira boia. E quando eu passei dessas boias, já fiquei mais relaxado, já fiquei mais de boa, e fiquei de boa até demais, vou ser bem sincero. Em alguns momentos eu me distraí, comecei a pensar na transição, comecei a pensar em como que ia fazer a bike e não estava navegando corretamente, não estava levantando a cabeça para onde estavam indo as boias. E quando eu vi, eu estava quase lá no meio da lagoa, lá no meio da raia olímpica. E a raia olímpica é bem tranquilo de você nadar, ela é totalmente flat e tal, é bem fácil de você navegar, mas mesmo assim eu consegui fazer isso por 2 vezes. Eu creio que ter feito isso me custou mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio na natação, mas enfim, faz parte, não é algo que eu fique muito chateado em relação a isso, mas é algo que eu tenho que prestar bastante atenção nas próximas vezes. E como eu disse, a natação é na raia olímpica, que ao contrário de muita gente diz, é uma água que é até limpa, tá? Eu vi vários relatos de pessoas que trabalham lá que a água é bastante tratada, que não existe nenhuma bactéria, enfim. O pessoal fica meio assustado de nadar lá, mas eu não achei nada demais, não teve nenhum cheiro ruim, não teve nenhuma alga, foi bem tranquilo em relação a isso. E minha estratégia era nadar entre 31 minutos e 35. Eu acreditava que eu ia sair nesse tempo aí, que eu ia conseguir bater esse tempo na natação. E realmente fiz com 35 minutos, mesmo tendo todos esses problemas que eu disse agora para vocês, tipo, me perder na localização de nadar no meio da galera, de me distrair. E realmente, minha natação foi bem ruim para minha categoria, para os outros tempos, eu já vou falar os outros tempos, mas aqui vendo, eu fiquei no 93, número 93 da minha categoria e 349 no masculino. Não é ruim não. Como eu disse, eu estava esperando esse tempo, mas é algo que eu tenho que mudar bastante, que eu tenho que melhorar no meu triatlo, nadar mais, fazer mais força na piscina, navegar melhor. Então, por isso, vou dar um foco melhor na natação para os próximos. E depois fiquei até sabendo de várias pessoas que a natação realmente estava mais devagar, falaram que estava tendo vento, enfim, não sei o que aconteceu, mas muita gente relatou que nadou mais devagar do que nada normalmente. Não sei se é verdade. Eu, como eu disse, fiz o tempo que estava esperando mais ou menos, mas é algo que eu vou ficar mais atento nas próximas. E aí logo depois da natação, saí para a transição, né, a T1, que é da natação para bike, e foi até relativamente tranquilo chegar na transição. Ela leva um tempo para você chegar, acho que foi uns 3 minutos mais ou menos,
mas me perdi de novo na transição. Passei pela minha bike, fiquei procurando ela em uns 30 segundos, o que atrasou um pouquinho. Não atrasou muita coisa, mas atrasou um pouquinho. Saí com a bike já com a sapatilha engatada, já estou acostumado a fazer isso. O elástico que eu tinha deixado amarrado na roda para fazer a transição de forma mais rápida caiu, não ficou preso ali, mas mesmo assim eu consegui pedalar bem rápido, subir na bike e não perdi muito tempo em relação a isso na transição. E na bike eu já sabia que os primeiros 20 quilômetros seriam mais lerdos, já tinha conversado com o meu técnico em relação a isso, eu sabia que ia ter um certo congestionamento, que ia ter muita curva, que o asfalto estava remendado, que ia ter uns buracos, então eu sabia que não ia dar para dar muita força na bike nesse momento. A minha intenção era colocar 275 watts de média durante o pedal. E foi isso que eu tentei manter assim lá no computador. No final não deu por conta dos retornos, por conta dos remendos que tinham no asfalto, mas era essa a intenção. Eu sempre tentava botar 235 para cima de média no pedal. E logo no começo da bike, assim, mais ou menos com uns 10 km, além de não ter água, o gel que eu estava levando no bolso, eu coloquei uma garrafinha de gel com todos os géis dentro, com os géis que eu ia tomar na bike, ela caiu do meu bolso. Então, assim, já estava meio desesperado que não tinha água, já estava meio chateado que ia ter que parar. Dessa vez eu vi que eu ia ter que parar mesmo, porque tinha perdido o gel. A sorte não é sorte, né? Na verdade, a experiência é que eu tinha já deixado gel reserva dentro da minha bike, já tinha deixado de noite aí 4 géis. Queria ter tomado 5, 6, mas pelo menos tinha 4 géis. Então eu pensei assim, vou tomar esses 4, o resto eu vou tomar de isotônico, que eu deixei isotônico também na garrafa principal da bicicleta. Eu tinha 2 garrafas, uma com isotônico, que também tem carboidrato, e a água que eu esqueci de colocar. Então foram 4 géis mais o isotônico que eu tomei durante os postos de hidratação. E assim, a bike, como eu disse, ela tinha muito buraco, tinha muito remendo no asfalto, que era bastante chato, que você sempre tinha que estar desviando, e também tinha muito retorno. Era muito retorno mesmo, era chato, assim, um negócio que incomodava, porque às vezes você tava forte, de repente você via que começava a juntar um grupo de bike na tua frente, uma galera na tua frente, um monte de gente pegando o vácuo, inclusive, né? E aí você via que era um retorno, então diminuía, quase batia numa galera e voltava. Então isso atrapalhou muito, foram 7 retornos, mais de 7 retornos durante a prova inteira, alguns trechos que você ficava fazendo zigue-zague, era muito chato mesmo, tanto que foi inevitável a formação de grupos. E eu tentava ao máximo ficar longe desses grupos, tentava pedalar longe. Vou ser bem sincero, em alguns momentos não tinha como, porque a pista era bastante estreita, eles pegavam somente uma pista de carro, principalmente no local dos retornos. Então, ou você ficava atrás de alguém, ou você batia nos cones, ou você caía nos olhos de gato, enfim, ficava bem complicado. Mas eu vi que tinha gente que infelizmente estava se aproveitando demais dessa situação, que ficava bastante no vácuo, até chamei a atenção de alguns, um grupo de 3, 4 ali que não se separavam em momento algum, que estavam pedalando no vácuo e não faziam questão de nenhuma de esconder. E uma crítica aí à organização, a arbitragem praticamente não existiu. Eu vi, acho que uma vez a moto da arbitragem, falou que ia ter 20, sinceramente não vi eles darem uma advertência, e tinha motivo para dar advertência para várias pessoas. Apesar dos grupos estarem sendo formados por conta dos retornos, tinha gente que realmente estava abusando, que era fácil perceber. Isso chateia bastante, porque você tenta pedalar forte, tenta pedalar de forma mais organizada, tenta fazer a tua parte, mas enfim, tem gente que prefere roubar, tem gente que prefere jogar sujo, vai pedalar no vácuo e não tem muito o que fazer. O importante é você ficar tranquilo em relação a isso. Fiquei chateado na hora, mas também não levei muito a sério, não. Fiz o meu que é certo e o resto que faça do jeito que quer. Cada um dorme com a consciência que quer. E assim, os retornos, como eu já disse, cansaram demais. Assim, eu, sendo bem sincero, isso é algo que me deixou impedido de fazer essa prova de novo, sabe? Tanto em relação à formação de grupos, quanto em relação a você poder se divertir no pedal, botar força ali, porque sempre você estava travado com alguma coisa, ou era pessoas que estavam mais devagar na sua frente, que não tinham tanta habilidade, que freavam muito antes do retorno, quanto em relação a ter que ficar desviando os obstáculos do asfalto. Então, não é uma prova que... Então é uma prova que é rápida, que o pedal é rápido, você passa por alguns túneis, são legais,
alguns momentos o asfalto ele é bem rápido, então você coloca um pouco de mais de potência, já está pedalando 3, 4 km por hora mais do que você esperaria. Ele tem vários trechos que são mais rápidos, mas esse vai e volta, essa formação de grupos, a falta de arbitragem me deixou bem chateado. Então, por esse motivo, não devo fazer a prova novamente. Mas isso daí tudo bem, vamos deixar para a próxima, vamos falar mais um pouco da prova. A minha meta era fazer abaixo de 2 horas e 30 e eu estava controlando bem ali na garrafa, né, com o GPS, com os tempos que eu estava marcando, e vou ser bem sincero, não deu muito certo, porque a gente passa por vários túneis e quando você passa pelo túnel, você perde o sinal do GPS, então eu não sabia se a distância que eu estava marcando no GPS era a mesma que eu estava correndo, se eu estava correndo abaixo, se eu estava correndo acima, se estava faltando, enfim, eu sabia mais ou menos que eu estava para bater minha meta, mas só pude chegar e fazer e saber mesmo na hora que cheguei da bike mesmo. E a bike que era para eu fazer abaixo de 2 horas e 30 eu fiz em 2 horas e 22. Fiquei bastante feliz, ganhei bastante colocações na bike. Fiquei na posição 127 da bike no total masculino e 49 na minha faixa etária. Então foi uma subida bastante em relação ao que eu estava fazendo na natação. E aí cheguei para fazer a transição 2, né? A T2. Na hora de desmontar ali eu perdi uma das sapatilhas, fiquei meio embananado e tal, mas não foi uma grande perda de tempo, até que foi rápido, fiz a transição de forma rápida e saí para correr sem os géis, né? Como eu já disse antes, já tinha esquecido de colocar mais gel na transição por conta da correria que foi amanhã, a madrugada ali na hora de montar a bike. Mas eu saí para correr bem de boa, tava bem, a bike foi relativamente conservadora, não quis apertar muito, sobrou um pouco de perna, porque eu sabia que a corrida é meu forte, que eu poderia apertar um pouco e mesmo se eu tivesse perdido um pouco na bike, eu conseguiria ganhar na corrida. Como eu estava sem gel, sem nutrição, a estratégia na corrida foi a mesma da bike, passar em todas as pontes de hidratação, todos os pontos de isotônico e tomar tudo que tinha disponível. E foi isso que eu fiz. E a primeira coisa que eu fiz, eu vou falar pra vocês, nunca façam isso que eu fiz. Eu fiz 2 vezes, tá? Não tomem Red Bull na corrida. O Red Bull, ele já vem com o copinho mais vazio, mas mesmo assim, na hora de tomar, é inevitável que voe Red Bull na tua cara, como assim, do mesmo jeito que voa a Coca, do mesmo jeito que voa a água. E o Red Bull, quando cai no olho, ele arde muito, 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 muito mesmo. No começo da corrida, tava fazendo aí o peixe 4:10, mas estava muito complicado de ver, eu fiquei cego realmente de um olho por uns 2, 3 minutos, porque ardia muito, não conseguia abrir o olho, tá? Então, se você for tomar Red Bull, tome muito cuidado com isso. E como eu disse, a corrida começou bem, comecei com peixe de 4:10 mais ou menos. A intenção era fazer em mais ou menos 1h30 a corrida, que dá um peixe 4:15. E aos poucos, o tempo, os paces foram aumentando, tá? Comecei com 4:10, aos poucos foi aumentando. Na média, durante toda a corrida, até o quilômetro 16, mais ou menos, eu estava fazendo 4:15, 4:16, 4:14. Aí, a partir do quilômetro 16, começou a apertar tudo, começou a bater o cansaço, e aí o pace subiu. 4:25, 4:28, 4:20. Normal, não fiquei desesperado, eu sabia que eu tinha ganhado bastante tempo já nos quilômetros anteriores, então eu só mantive aquilo que eu já tinha feito. Eu também senti bastante o quadríceps no momento, achei que ele ia dar cãibra, achei que ia dar uma contratura, mas aí eu mantive o plano de hidratar bem, de comer bem e felizmente passou. A corrida ali é bem legal, você faz 3 voltas no mesmo circuito ali, é um circuito da USP, é bem plano, mal você pega a subida, quando tem um falso plano que é bem pequeno, e você passa pela torcida várias vezes, várias vezes mesmo, assim. A minha esposa, eu conseguia ver ela 2 vezes por volta, que ela saía de um lugar e ia para outro enquanto eu dava a volta, e a gente passa 3 vezes no mesmo lugar, ou seja, eu vi ela umas 6 vezes durante a corrida. Isso dá um ânimo muito grande, você fica bem feliz de ver a galera, você fica ansioso para poder passar pela torcida novamente. Então o percurso da corrida foi bem legal, eu gostei, apesar de ser um pouco monótono, o fato da torcida estar perto ali, de ser plano, torna ele mais agradável, mais tranquilo. Então isso não foi algo que me incomodou, diferentemente da bike. E vou ser bem sincero, a partir dos últimos 5 km o bicho começou a pegar, começou a ficar muito difícil correr,
E aí foi corrida meio que no modo sobrevivência, né? Como eu já disse, o pace começou a aumentar bastante, 4,25, 4,28, e eu tava literalmente contando os minutos para acabar. Então faltava 5 km, falei, pô, falta mais ou menos uns 23 minutos para eu correr. Faltava 4, faltava 3, faltava 2. Eu até tentei passar algumas pessoas que eu via que estavam na mesma volta que eu vi que estavam um pouco mais na frente, e realmente consegui passar algumas delas, mas outras não consegui passar. E foi um sofrimento até na hora de chegar. Por quê? Porque a gente dá a volta ali na pista de atletismo da USP para chegar no pórtico, né? Quando eu entrei na pista de atletismo, eu vi o pórtico de chegada, achei que a gente não dava nenhuma volta inteira. E estava bem feliz, achei que a gente ia correr uns 100 metros ali e já entrar no pórtico, mas não. A gente dá a volta quase inteira, dá uns 400 metros e esses 400 metros aí você sofre mesmo. A minha foto de chegada ficou ridícula porque chegou um cara, ficou olhando o tempo dele no placar. Então assim, vou dar uma dica, se você chegou no pórtico, sai da frente, tá? É chato pra caramba ter a foto arruinada porque você ficou olhando o teu tempo lá, fiquei bem chateado com isso, mas tudo bem, faz parte, a pessoa tá feliz, isso que importa. Mas enfim, fica a dica aí, tá, a foto pra vocês verem. Não comprei a foto porque sinceramente eu não vou comprar a foto se tem alguém atrapalhando a minha chegada. E no final terminei a meia em 1h31, fiquei em 45º na minha categoria, fiquei em 127 no masculino, e vamos ver aqui, ó, e o tempo total de prova deu 4 horas e 35 minutos, o que me deu uma classificação de 32 geral na categoria, 89 no masculino e 90 no geral. Então, estou muito feliz. Minha intenção era fazer abaixo de 5 horas e, como vocês viram aí, bati esse tempo aí em vários minutos, foi bem tranquilo. Como eu disse, tiveram alguns erros, teve algumas dificuldades que eu consegui contornar, mas eu fui até relativamente conservador na natação e na bike. Não que eu ia conseguir tirar 5 minutos se eu fosse um pouco mais forte, longe disso. Mas aí dá para diminuir uns 2, 3 minutos numa próxima prova, sabendo que eu cheguei bem para a corrida, que dá para apertar. Enfim, fiquei muito satisfeito, fiquei bem feliz. Agradeço muito o pessoal que estava lá na prova, incrível assim a energia, muita gente mesmo começou a gritar, "Ei Felipe, não sei o que" e tal, me reconheceu lá na Expo, e sendo bem sincero, é um reconhecimento que eu não estava esperando, faz 6 meses que eu comecei aqui com o canal, e ter tanta gente já apoiando é muito legal mesmo, tá? Então muito obrigado se você me viu, se você tá vendo esse vídeo aí, deixa um comentário falando, eu te vi lá, você gritou e tal. Enfim, é muito legal mesmo. E se você quer fazer o primeiro Ironman, primeiro meio Ironman aí, eu recomendo sim a prova. Apesar do percurso de bike ser chato, é uma prova bastante rápida, é uma prova bastante tranquila, não vai ter muito problema, você vai estar próximo da tua torcida. O percurso da bike também é bem plano, não é nada técnico, apesar dos retornos, então dá para fazer bem, dá para fazer bem tranquilo, principalmente a natação, que é na raia olímpica, que é flat, é uma piscina gigante, apesar do pessoal ficar falando mal do cheiro, da cor da água, ela é bem tranquila, tá? Então se você quer fazer tempo, quer fazer a prova, faça, aproveite. Como eu disse, o percurso da bike pode ser chato para algumas pessoas, como foi para mim, mas no geral é uma prova bem legal sim, tá? Recomendo, e eu vou deixar várias outras dicas, eu vou fazer mais vídeos em relação ao primeiro Ironman 70.3, que eu sei que tem bastante gente que começa nessa distância. Então se inscreve no canal, deixa a tua dúvida aqui embaixo que eu posso responder ela nos próximos vídeos, beleza? Então muito obrigado e não se esquece de deixar o like, valeu?